Bem, Rafa, eu apresento a minha equipa. Do meu lado direito é o João Gomes, do meu lado esquerdo o Rafa Mota. E bem, bem-vindo então ao podcast. Obrigada. Vais fazer então parte do nosso quarto episódio, que sai daqui a uma É semana. isso aí. Sai daqui a uma semaninha. Olha aí. Boa notícia, porque 4 é o meu número da sorte. Então, olha, calhou certinho. Estou calhou bem. Então, top. Bem, pelos dados que nós temos aqui, tu já começas a tua carreira um bocadinho tarde. Digamos daquilo que é para Sim, o que vemos ultimamente. Começas em 2017, certo? sim, profissional sim. Que diferença é que tu notas do futebol feminino no Brasil e no futebol feminino aqui em Portugal? Olha, a minha base toda no Brasil me trouxe muitas diferenças quando eu cheguei aqui em Portugal. E eu falo isso já há algum tempo. Já estou aqui em Portugal há 5 anos e a principal diferença que eu encontro no futebol daqui é que é um futebol mais tático. O Brasil é um futebol mais técnico, né? A gente tem muito aquilo da jogadoras habilidosas, raçudas, a gente tem isso na nossa característica, mas aqui eu acredito que o futebol ele é mais organizado e mais tático. Então essa é a nossa maior diferença. Quando eu vim para cá, para Portugal, foi o que eu mais senti dificuldade, foi em aprender a ser uma atleta mais obediente taticamente, porque os treinadores aqui em Portugal, eles não gostam muito de atletas que não seguem à risca aquilo que eles querem, os posicionamentos e tudo mais. E no Brasil eu tinha uma certa liberdade nos clubes em que eu passei, em que eu podia correr o campo todo como eu quisesse, desde que eu cumprisse a minha função, né, mínima, que era ajudar a marcar ou até mesmo marcar gols e etc. Quando eu cheguei aqui tive esse impacto, então para mim essa é a maior diferença. Tiveste dificuldades na adaptação ao futebol em Portugal, a nível técnico, a nível tático, aliás? Sim, a nível tático, sim, um bocadinho. A nível técnico, não. Quando eu cheguei aqui na segunda divisão, eu estava acostumada a jogar a primeira divisão no Brasil, né? No principal campeonato de São Paulo, que é o Campeonato Paulista. Então lá o nível era muito alto. Então quando cheguei aqui, a minha característica técnica era muito acima da média para as meninas da segunda divisão naquela época. Mas em questão de obediência tática, eu tive bastante dificuldade nos primeiros 3, 4 meses ali dentro da competição. Eu até discutia bastante com o treinador naquela fase, porque é difícil você vir de uma realidade em que você pode fazer o que você quer, desde que você cumpra aquilo, e depois você ter que obedecer exatamente aquilo que o treinador quer. Olha, eu não quero que você vá tanto para dentro, quero que você vá mais na linha. E isso, no primeiro momento, gerou bastante conflito entre eu e o treinador, mas depois eu percebi que, bom, ou é isso ou eu não jogo, né? Então, É um tive que choque da adaptar. mudança, vá, uma questão de adaptação, certo? Bom, segundo aqui os nossos dados, tu és licenciado em Educação Física. A pergunta que eu faço é: foi no desporto que encontraste sempre a tua vocação profissional? Olha, isso é engraçado, porque é uma pergunta que me pega bastante. Eu escolhi a educação física por conta de um professor meu na escola, que ele dava as aulas de educação física para nós, e nessa fase eu jogava handball com eles, eu nem jogava futebol. O futebol na escola era mais hobby. Então, quando eu ia para as competições, como não tinha competições femininas de futebol, eu ia para as competições de handball, onde aí sim tinha o desporto feminino. E a partir disso, eu comecei a ver nele algo que eu queria também transparecer para as pessoas, né? Que é trazer atividade física para a vida das pessoas. E aí eu falei, olha, para eu ser como ele, eu tenho que estudar o que ele estudou. E aí foi onde eu comecei a buscar mais sobre educação física. E por meio do futebol, que depois eu consegui entrar numa equipe só de meninas no futsal, foi quando depois eu consegui uma bolsa de estudos para estudar educação física e jogar futebol. Então, olha, o destino meio que me levou para esse caminho. Não foi mesmo, acho que foi uma escolha do destino. Não foi algo que eu falei assim, desde criança ou desde pequena, vou ser professora. Não. Foi ali um bocado de influências e a vida foi levando eu para esse caminho. Bem, quando é que tiveste assim uma noção que o futebol podia ser mais a sério, que estavas a chegar a patamar já de níveis de profissional? Olha, isso chegou para mim, eu tinha ali meus 23, 24 anos. Por quê? Como eu fui uma atleta universitária, a minha carreira toda dentro do futebol foi dentro da universidade. Então, para mim, eu nunca que ia imaginar na minha vida que eu seria uma atleta profissional e só viveria do futebol, porque durante a minha carreira toda, até os 23, 24 anos, eu tive que me virar entre ser estudante, entre ser estagiária, entre ser atleta. Então, eu falei, cara,
acho que eu não consigo fazer do futebol só vida. Só que ali, aos 23, quando eu já estava no Juventus, que foi o clube que me revelou para a Europa, né, o Juventus da Moca, foi quando eu comecei a perceber e falar, olha, dá sim para fazer isso de vida. E o que eu preciso fazer? Foi quando eu comecei a pesquisar e perguntar às pessoas que já viviam disso, né, que já tinham essa realidade, o que elas fizeram. Foi aí que o mundo se abriu e aquela janela falou, olha, ainda é uma janela de oportunidade, que é aproveitar ou não, porque eu ainda era nova, né? Aí, 23 aninhos ainda é nova, apesar de eu não ter tido um currículo dentro de grandes clubes no meu país, foi uma oportunidade ali, aquela janelinha bem pequenininha dentro do Juventus que eu falei, ou é agora ou é nunca. Então foi ali que eu tive o start. A competição também já estava ganhando um grande destaque, o Campeonato Paulista estava tendo muito destaque dentro do Brasil, porque tinha ali o Corinthians, o Santos, times de grande nome, até mesmo no futebol masculino. E eu ali fui ganhando um certo destaque dentro da competição. Nós, o Juventus, nesse ano em que eu vim para Portugal, nós conseguimos pela primeira vez classificar o time para o Campeonato Brasileiro, que é o maior campeonato que tem no Brasil. Então foi ali que eu falei, cara, ou é agora ou é nunca. Só que eu não queria ficar no Brasil e queria vir embora. Então comecei a fazer as coisinhas para conseguir sair e fazer disso vida. Ok. Pegando agora ainda no futebol no Brasil, antes da tua transição para Portugal, quais são algumas das tuas histórias mais engraçadas, mais marcantes que recordas até hoje? Cara, eu tenho uma história que é. Eu nem era profissional, eu ainda era atleta estudante. Foi o meu primeiro jogo oficial de futebol 11. Por quê? Eu sempre fui uma atleta do futsal. A minha base é futsal e a rua, né? Sempre fui jogar na rua com os meninos e depois, aos 14 anos, que eu fui pro futsal. Então, a minha base no futebol nunca foi o futebol 11. Só que ali, quando o projeto do futsal onde eu estava acabou, porque no feminino é super comum os times de futebol feminino acabarem do nada, porque não tem patrocínio, e etc. Eu fui obrigada a ir para um projeto social que tinha o futebol 11, que foi onde eu ganhei minha bolsa de estudos. E aí, no meu primeiro jogo oficial, né, de futebol 11, eu estava tão nervosa que ali no lance a gente estava perdendo o jogo, eu parei no meio do campo e falei um palavrão assim bem pesado, mas foi um palavrão muito pesado. No meio do jogo, todo mundo parou assim e ficou olhando. O meu treinador no outro dia me chamou, mas me puxou muito a orelha. Ele falou: "Você nunca mais". E isso me moldou como atleta. Hoje, quem me vê dentro de campo sabe que eu sou uma pessoa que sou até bastante calma. Para me tirar do sério tem que ser algo assim muito acima da média, porque isso sempre reflete naquilo que eu vivi nesse momento, que foi ali eu explodi porque estava frustrada, né? Eu vim de uma realidade diferente, de um jogo mais dinâmico, onde eu tinha mais bola. E no futebol 11 a gente sabe que nem sempre a bola vai estar com você. Normalmente você tem ali durante o jogo, o máximo que você tem bola é 2 minutos, né? Somando o jogo todo de 90 minutos, o jogador tem em média 2 minutos a bola por jogo. Então eu me frustrei, soltei um palavrão bem, bem feio, nem vou falar aqui, pelo amor de Deus. Bem, nós temos algumas E aí perguntas. o treinador pegou e me puxou a orelha e depois nunca mais passei por isso, ainda bem. Foi uma aprendizagem, de certa forma. Ficou. Nós temos aqui algumas perguntas do exterior para ti. Eu esta semana que passou, entrevistei o comentador, o Luís Cristóvão da SIC. E ele apoia muito o Torriense. E eu então, tendo em conta que ele acompanha tanto o masculino como o feminino, e quando falei em ti, ele meteu logo um sorriso na cara, deixou logo muitos elogios. E ele pergunta-me que balanço é que tu fazes esta época do Torriense e se superou ou não as tuas expectativas. Eu gosto muito do Luiz Cristóvão, já tive grandes experiências com ele. Ele é realmente um adepto do Torriense. Além de crítico, é um grande adepto, porque ele é aqui da região, né? E acompanha todos os jogos de todos os escalões que ele consegue. E a gente se conheceu aqui. Mas essa é uma pergunta engraçada, porque pensando no coletivo, nós sabemos que enquanto equipa, a qualidade de equipa que nós tínhamos, nós não fizemos o que era suficiente. Não foi um campeonato assim promissor. A gente acabou numa classificação até ok, perfeita, podia ter sido muito melhor, mas o balanço que eu levo dessa temporada não é tão positivo, porque eu sei que nós tínhamos capacidade para tal, tínhamos plantel para tal e não fizemos por onde, sabe? Faltou ali um bocadinho de tudo, um pouco. Faltou um bocadinho da nossa entrega, faltou um bocadinho até mesmo da cobrança do treinador, um bocadinho do suporte do clube, faltou um bocadinho de tudo. Então, o balanço que fica é um balanço assim,
nem bom e nem ruim, digamos, é um mix de sentimentos. Mas, enquanto atleta, individualmente, para mim, o balanço foi incrível. Foi a minha melhor época aqui no Torriense, né? Já era a minha segunda temporada. Comparado com a temporada passada, esse ano eu tive 6 gols, 4 assistências, 3 prêmios de melhor em campo, fui 2 vezes selecionada na rodada do campeonato. Então, individualmente, me trouxe muito reconhecimento. E ser a capitã do Torriense também me trouxe muita visibilidade, me trouxe muita oportunidade de falar sobre futebol feminino, que é o que eu gosto, é falar sobre futebol feminino, lutar pelo futebol feminino. Então, balanço individual positivo, balanço coletivo e da equipe, nem tanto. Esperava muito mais. Bom, a próxima pergunta é um bocadinho mais pessoal e o que eu gostava de perguntar é quais é que foram os teus maiores apoios que te motivaram a lutar pelo sonho de ter uma carreira no futebol profissional? Se tiveste assim alguém que te tivesse motivado para que tu tivesses crescido na tua carreira. Meu, essa pergunta é super interessante. Por quê? A minha mãe e o meu pai, eles não acompanharam muito a minha carreira, porque eles tinham diversas obrigações, obrigações de pais que têm filhos e que têm que trabalhar e, né, que tem mais de 2 filhos. Eu tenho mais 2 irmãs e nós não tínhamos uma vida financeira assim, né, absurda de onde os pais conseguissem me acompanhar nas minhas rotinas dentro do futebol. Então eles, na minha carreira toda, se eles foram ver 5 jogos, foi muito. Aí depois eu vim para Portugal, pior ainda, né? Eles conseguem assistir quando dá pela internet. Mas as pessoas que mais me apoiaram, acho que foram os meus treinadores que me acompanharam ali nas minhas categorias de base, principalmente do futsal. Eu tenho um treinador que eu tenho um carinho enorme por ele, que é o Lorival, que foi quem me formou no futsal. E é esse treinador da história engraçada, quem puxou minha orelha e me formou enquanto atleta. Ele foi o meu maior incentivador, porque ele sabia que eu tinha potencial para tal e também sabia que o futsal não ia me dar aquilo que eu queria. Então, sempre que ele podia, era um conselho, era, olha, Rafinha, é melhor aqui, não se influencie muito aqui. Eu acho que ele foi o meu maior incentivador e levo ele comigo até hoje. Já tá velhinho, coitado, mas amo demais. Bem, Rafa, nós também quisemos fazer um bocadinho o trabalho de casa e tu tens uma entrevista há pouco tempo para a Renascença e para a Bola Branca, em que nós tirámos um trecho em que tu dizes que não tens que ser só tu a lutar pelo futebol feminino. Tem que ser todas as atletas juntas, principalmente aquelas que estão em maior destaque. Achas que cada vez mais, tanto tu como todas as atletas em destaque ou não, têm feito um bom trabalho para que o futebol feminino seja cada vez mais valorizado? Acho que algumas sim, acho que outras nem tanto. Algumas se escondem atrás da fama, atrás, né, dos bons momentos dentro dos seus clubes e querem viver só do sucesso. Mas tem outras que até assumem bastante a responsabilidade que elas têm para com o futebol. Por quê? É muito fácil a gente viver ali mascarada por trás do sucesso e depois esquecer de lutar por algumas coisas que ainda é preciso melhorar. E eu sou uma jogadora que eu gosto muito de dar a cara a tapa, não tenho problema nenhum em sofrer as consequências daquilo que eu falo com convicção e falo mesmo com amor, porque tenho certeza que hoje pode ser que não dê frutos nenhum, mas daqui 2, 3 anos talvez a minha voz sirva de alguma coisa. Ainda sinto que falta essa responsabilidade e coragem por parte de muitas jogadoras, mas alguém precisa iniciar e pode ser que assim elas fiquem incentivadas, motivadas a também usarem as suas vozes, porque tem muita jogadora com grande potencial aqui para comunicar e para lutar pelo futebol feminino, que às vezes não tem coragem ou tem medo das represálias, das consequências daquilo que vai acontecer, porque são jogadoras normalmente da seleção, ficam com medo de não ir mais à seleção, ficam com medo dos seus clubes ali fazerem algo, mas eu acho que alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. E nada melhor do que elas, que são jogadoras daqui, que vivem essa realidade há mais anos do que eu. Então, acredito que ainda existe esse medo, mas que pode ser que melhore ainda. E eu acho que tanto nós que acho que podemos falar por todos. Gostamos daquilo que o futebol feminino está a tornar e acho que qualquer atleta, qualquer rapariga, mulher que queira chegar a esse patamar te vai agradecer por esta tua voz e acredita Eu fico feliz por isso. Essa é a minha maior, acho que a minha maior motivação hoje em continuar jogando, já com 30 anos, é também pensar que pode ser que eu, hoje, usufrua de coisas que outras mulheres
né, lutaram para conseguir, e a gente tem a certeza disso. Mas que para daqui 5, 6, 7 anos, essas miúdas que hoje me veem como uma atleta de respeito, ou como me veem como motivação, que elas também usufruam disso lá no futuro. Porque uma hora eu vou parar de jogar, né? Mas elas vão ter que continuar, então. Que elas também possam viver coisas boas, e não só eu. E tenhamos um futebol feminino, de certa forma, com cada vez mais relevo, mais falado, mais valorizado pelo público. Sim, com certeza. Pegando um pouco nisto que nos contaste, já sofreste algum tipo de preconceito ou Digamos, algum tipo de preconceito ou assédio no futebol, dado a desigualdade de género que ainda hoje é notória? Não, ainda bem, assédio não. Já sofri xenofobia. Assédio, xenofobia é até mais comum, né, por eu ser brasileira. Às vezes uma frase que você fala pega como xenofobia, às vezes um tratamento pega como xenofobia. Assédio, graças a Deus, não, nunca passei por isso. Mas tenho muitas colegas que já me passaram relatos que já sofreram. E luto por isso também, porque eu não passei, mas não quero que ninguém passe, né? E nem quero eu passar, porque ainda tenho mais uns aninhos de futebol. Mas já sofri, infelizmente, xenofobia aqui em Portugal, num dos clubes onde eu joguei, onde eu fui tratada de forma muito diferente e muito má mesmo, num tratamento de uma das lesões que eu tive uma vez, porque eu tenho uma condropatia no joelho, que é um desgaste da cartilagem. Nada que todo jogador tem isso, é normal por conta do impacto que você tem ao longo dos anos. Mas a minha veio assim de uma forma mais brusca e que me impediu de ficar um tempo em campo. Acho que eu perdi 3 jogos oficiais. E esse fisioterapeuta, naquela fase, ele tinha um tratamento muito negligente com o meu processo de recuperação e depois com as outras jogadoras nacionais, né, portuguesas e tudo mais, ele tratava de uma outra forma. E nesse momento a gente teve uma reunião dentro da direção para tratar mesmo sobre essa situação que a gente estava passando. E ele simplesmente mentiu, falou que eu não tinha dito nada. Então, ali eu senti mesmo que ele era muito xenofóbico e que se ele pudesse me queimar dentro do clube, ele ia fazer isso sem pensar 2 vezes. Então, eu acho que foi o caso mais grotesco assim, de xenofobia que eu já sofri aqui em Portugal. Claro que já teve outros, palavras, racismo, isso daí tem sempre, mas esse foi o caso que mais me chamou a atenção, assim, que me impacta até hoje. Como é que lidaste e geriste essa situação? É aquilo que eu disse, eu não sou uma pessoa de explodir, eu gosto de trabalhar na calma, eu gosto de conversar, sou uma pessoa que gosto de dialogar antes de tudo. E depois a minha atitude foi, cara, se aqui, perante essa situação, eu não tenho a oportunidade de provar aquilo que ele falou, porque a palavra dele conta mais do que a minha, é trabalhar. Comecei a pagar um fisioterapeuta por fora, tirava ali quase 50% do meu ordenado só para fisioterapia e voltei a jogar, terminei a temporada em alta com uma assistência, acabou, fui embora do clube. Só hoje, depois de 2, 3 anos, que eu fui me dar conta de que aquilo era um ato xenofóbico. Ali no momento a gente nunca leva isso, né, como um ato xenofóbico. Então hoje eu parei, pensei e falo, cara, olha, eu sofri xenofobia e nem sabia como lidar com isso. Hoje, se fosse nos dias de hoje, com certeza eu denunciaria, entraria com recurso, iria no sindicato dos jogadores, teria diversas ações que eu tomaria, mas naquele momento era mais nova, era mais imatura, então, assim, acho que lidei com a forma que tinha que ser, trabalho e resultado. E depois fui embora seguir minha vida, porque o futebol não se resumia ali e só o clube. Então, Para seguir em frente e continuar a evoluir. Bom, Rafa, qual é o momento mais marcante da tua carreira até o momento? Tens assim algum momento que queiras fazer sobressair em relação a outros, assim um momento especial? Conta aqui alguma da tua experiência até o momento. cara, que engraçado. Eu tenho tantos momentos na minha carreira, mas como eu sou apaixonada por futsal, é óbvio que o momento mais feliz da minha carreira vai ser o futsal. Eu, quando estava ali na universidade, no meu segundo ano, eu fui convocada para a seleção nacional de futsal, mas é o futsal diferente. A gente antigamente jogava um futsal que era lançado com a bola nas mãos e não com a bola no chão. E eu fui convocada para jogar uma competição na Colômbia durante 16 dias, um campeonato mundial de futsal. E acho que foi a experiência mais incrível da minha vida, que era representar o meu país no esporte que eu amo e fora do Brasil, que o meu sonho também era sair do Brasil. Então, eu consegui 3 realizações numa mesma competição. Infelizmente, a gente não conseguiu ser campeã nesse ano, mas eu era tão novita que, para mim, acho que aquilo ali valeu mais do que qualquer medalha de ouro. Foi incrível. Eu acho que o marco da minha carreira é esse momento.
Muito bem, enquanto estávamos a fazer o guião então para a entrevista, surgiu-nos esta pergunta e hoje de manhã a tua colega de Torriense, Samara Lino, mandou-nos uma pergunta e em que faz a pergunta ao contrário. Ela pergunta-nos qual foi o momento mais difícil que já passaste em toda a tua carreira. Mais difícil, eu acho que foi esse da xenofobia e descobrir uma lesão e não ter o suporte que eu esperava do clube. Acho que foi o momento da minha carreira em que eu vi tudo. É como se eu tivesse visto tudo jogado fora. Tipo, ó, eu saí do meu país, eu vim pra uma outra realidade só para jogar futebol e tô tendo que passar por essa situação. É ali onde você começa a colocar tudo em causa. Eu tô longe da minha família, né? Deixei tudo no Brasil, deixei trabalho, deixei carro, deixei casa. E aí você fala, será que vale a pena mesmo continuar jogando futebol para passar por situações como essa? E ali a gente começa a refletir. Acho que foi o momento mais difícil mesmo, que eu tive muita introspecção. Ali também foi um dos momentos em que eu trabalhei mais com o meu treinador mental. Nessa época eu tinha uma treinadora mental, hoje eu tenho um treinador mental. E ela me ajudou muito a lidar com essa situação, porque a gente sabe que vai indo abaixo, né? Você vai passando por situações, aí você tá fora por causa da lesão, você começa a ser questionado pela direção do clube, como se você estivesse mentindo sobre a sua saúde. Você fala, cara, não, alguma coisa aqui está acontecendo errado. Foi o momento mais difícil para mim. Ok. Gostava agora de perguntar-te como é a tua preparação, rituais, superstições que tenhas antes de cada jogo importante ou que te ajudem a sentir que podes performar da melhor forma. Eu tenho alguns rituaizinhos. Eu, por exemplo, eu acordo muito cedo nos dias de jogos. Por exemplo, a gente pode jogar às 3 horas da tarde. Eu, às 7h30, 8 horas da manhã, eu já estou acordada. Gosto de acordar cedo porque não gosto de perder aquela rotina da manhã, o café da manhã. Depois tem o almoço com a equipa. E tem algumas superstições de menina mesmo. Eu sou muito delicada e sou muito vaidosa. Então, gosto de estar com um penteado diferente nos jogos. Isso me dá muita sorte, eu falo. Toda vez que eu jogo com um penteado aleatório, ou eu faço gol, ou eu sou melhor em campo. É sempre alguma coisa assim. Então, gosto sempre de estar inovando. E sempre gosto de escutar música ou ler um livro no caminho para o jogo, porque ali eu sei que eu estou concentrada no jogo. Não posso ficar só na zoeira ali, na brincadeira dentro do autocarro, do balneário. Eu tenho que parar 5 minutinhos, 10, nem que seja para ler um capítulo de livro ou escutar uma música que eu gosto para me concentrar para o jogo. Sempre. Ajuda-te a concentrar e de certa forma a relaxar. Ok. Logo, nem mais. Bem, tu como já reforçaste, passas pelos Juventus no Brasil, na vinda para Portugal, tu jogas no Pai Pires, no Valadares de Gaia, no Amora e no Torriense. Qual destas experiências achaste que te fez evoluir mais e qual é que usufruíste, digamos assim? Olha, o meu futebol mudou bastante quando eu entrei no Amora. Foi ali, acho que o salto do meu futebol foi no Amora, porque me exigiu muito mais. Foi a primeira vez em que eu joguei na primeira divisão da Liga BPI com clubes com grande potencial. Por quê? Quando eu estava no Valadares, a Liga BPI ainda era dividida entre Norte e Sul, né? Então eu só acabei jogando com equipes do Norte e consegui lá só manutenção para a Liga BPI. A gente não conseguiu passar para a fase de campeão, que era a fase em que todo mundo se encontrava. No Amora aconteceu a mesma coisa, só que os clubes aqui da região sul são mais desafiadores, digamos assim. Tem mais clubes e são mais desafiadores. Então ali o meu futebol foi obrigado também a evoluir. Só que no Torriense foi quando eu acho e sinto que o meu futebol veio à tona mesmo, que as pessoas começaram a ver o meu futebol de uma forma diferente, uma forma tipo, olha, a Rafa joga assim. No Amora tive essa melhora, mas no Torriense foi quando eu acho que eu dei o boom. E, olha, apareci para a Liga BPI, agora sim, Rafa Sodré em Portugal. Foi ali. Bom, Rafa, qual foi a melhor jogadora que jogou contigo na tua equipa e qual foi a melhor jogadora que te defrontaste, ou seja, que tu jogaste contra numa partida de futebol? Caraca. Ó, eu tenho duas jogadoras que jogaram comigo, que eu falo são incríveis. Uma no Amora, que foi a Andrea Veiga, ela já está aposentada, ela aposentou naquele ano junto com ela, junto com a gente. Incrível, uma esquerdina, uma meio-campo esquerdina que eu nunca mais vi ninguém como ela.
E hoje tem aqui no meu time, para mim, uma das melhores jogadoras que eu já vi jogando, que é a Daniuska, que é a minha amiga. Ela é venezuelana, seleção da Venezuela. O que essa menina joga, assim, eu fico abismada. Adoro jogar com ela, claro, eu gosto de jogar com as melhores, então tô top. Foi uma experiência incrível e para mim, hoje, ela é a melhor que eu já joguei, assim, em campo. É ela, o meu top um e a Veiguinha no top 2 ali logo. Depois, a mais difícil de jogar contra aqui em Portugal? Pode Não, ser em não, Portugal, pode na ser no carreira. geral, No pode geral. ser. Na tua Tá, carreira. por quê? Porque no Brasil eu já joguei contra grandes jogadoras, por exemplo, a Formiga, já joguei contra ela. Então, para mim, foi a jogadora mais difícil. Vocês não têm ideia do que é ver essa mulher jogar. Naquela fase, ela devia ter, quando eu joguei contra ela, devia ter 36 anos. Mas ela parecia que tinha 25, sei lá o que que ela tinha ali. Ela é realmente uma formiga atômica. Foi incrível. Acho que foi a jogadora mais difícil. E eu, nessa fase, jogava ali mais de meia atacante. E ela, por ser uma volante, né? Uma seis nata, cara, foi difícil demais para mim. Foi a jogadora mais difícil que eu já joguei contra. E aqui em Portugal, consegues deixar algum nome, tendo em conta que se fala-se muito da Kika, fala-se muito da Jéssica, jogadora já, a Jéssica de um patamar em que já ganhou a Champions League. Sim, exato. Exatamente. Deixa eu ver. Aqui em Portugal é muito difícil sempre jogar contra a Lúcia, porque a gente acabava se trombando bastante, a gente diz, né? Nós jogávamos no mesmo corredor, sempre uma contra a outra. Então, assim, colocando mais nessa posição frontal, acho que a Lúcia foi uma das jogadoras mais difíceis de jogar contra aqui em Portugal. Pegando, Ah, tem mais uma que jogou aqui também, Chloe Lacasse, que agora tá Chloe no Lacasse, Arsenal. Também canadiana. muito difícil, muito complicado de matar. temos agora aqui um desafio para ti, pegando nisto. Diz-nos, para ti, na tua opinião, o melhor 11 da Liga BPI atualmente. Nesta época que acaba agora, 23-24. Tá, vamos lá. Tem que ter Guarda-redes. obrigatoriamente Rafa Cedrei no 11. Senão nem é Não, né? considerado. Olha, mas é a tática à tua escolha. Tá bom. Vamos jogar num 4-3-3, tá? Então, vamos ver. Ó, Micaele, do Racing Power, na baliza. Fácil. Aí eu coloco Lúcia Alves na direita. Coloco de central a Ana Ceyça, na direita. Na esquerda, eu coloco a do Braga, a Miller, a novinha. Sim. Na esquerda, aqui, de lateral esquerda, vou me colocar de lateral esquerda, que é para facilitar a minha vida. Vai. Eu de lateral esquerda. Nas duas do meio, eu vou jogar com duas volantes. Eu tenho Samara Lino, minha volante, e Andréa Faria, aqui. Na frente, o meu 10 é a Daniuska Rodrigues, fácil. É a que joga comigo. Do lado direito aqui, já jogando a meio que ponta e tudo mais, eu coloco Paloma Lemos. Na frente, a 9, eu coloco Nicole Heisler. E na esquerda, aqui, a minha extrema esquerda, eu coloco a Gabi do Lante Vila Verdense. E não tem que Nazaré, não fiquem ofendidos, hein? Não, é livre vontade, tua São opinião. as tuas opções, treinador és tu. Bem, antes de mais, que crédito é que queres dar a um treinador ou treinadora da Liga BPI para comandar esta equipa? Quem que eu mandaria? Sim. Olha, pro treinador que eu queria mandar, ele já não tá na Liga BPI, mas eu tenho certeza que ele faria um trabalho top, que era o que estava no LAN, que é a época passada. É o Daniel Pacheco, mas já que ele não tá, eu mandaria esse time pro treinador do Valadares. Que é muito bom. Era a equipa para ganhar esta Liga BPI. É, pagar. Era mesmo. Mas depois ainda vem o banco de suplentes, que também é rico, sabe? Bem, falando nesta vertente mais de treinadores, o, o Ivo deixa-te aqui uma pergunta. E ele pergunta-te o seguinte: que tipo de liderança tu gostas mais num treinador ou numa equipa técnica? Cara, eu gosto daquele treinador que ele é minimamente sincero.
Não gosto de treinadores que enrolam muito para falar aquilo que tem que ser falado. Por exemplo, as jogadoras, os jogadores têm costume de questionar o porquê que não são escolhidos. Mister, por que que eu não entro? Mister, o que que posso fazer para estar no seu 11 inicial? E os treinadores enrolam muito para dizer o que a gente precisa ouvir, né? E muitas vezes falam, tem que trabalhar mais. Eu gosto de treinadores que falam assim, hoje você não entra no meu 11 inicial, por isso, isso e isso. E acho que falha muito nisso nos treinadores. Então, gosto de treinadores que têm essa personalidade. É difícil lidar com treinadores desse tipo, é muito complicado, mas eu prefiro essa liderança mais sincera e mais direta, sabe? Aquela liderança mais objetiva. Bom, como é que sentes que podes enfrentar os novos desafios que possam vir a aparecer na tua carreira? Olha, hoje eu sou uma Rafa mais madura e mais experiente, né? Já são 30 anos, já alguns anos de profissional. Hoje, tenho certeza que tenho ali capacidade para gerir muita coisa, seja um momento de adversidade, como já passei, de uma lesão, seja num momento de uma não escolha de um treinador, de não estar ali sem jogar por tanto tempo. Então, me considero uma atleta madura e experiente para isso. Então, acho que qualquer desafio que eu tivesse hoje em dia lidaria super bem, até porque também faço acompanhamento com o meu treinador mental, com o meu psicólogo. Isso facilita muita coisa. Você ter uma mente forte também te torna um atleta mais forte. Temos aqui então o Foodshop, os nossos parceiros que quiserem comprar os camisolas de qualidade, tem aqui o código POSTBOLA10 para 10% de desconto na compra de qualquer produto. Ok. A Paloma Lemos deixou-nos aqui uma pergunta para ti, para te fazermos. A pergunta é, primeiro, ela dá-te os parabéns pela trajetória que fizeste no Torriense. O teu nome de certeza ficará na história deste clube, palavras dela. E obrigado por toda a paciência que teve connosco, para lidar com o meu TDAH. Ela diz que tu vais Ela perceber diz que vais este perceber. TDAH, se quiseres deixar uma explicação aqui, se for só uma coisa vossa também pode ficar entre... Ai, gente, a Paloma, ela é engraçada. Por quê? Ela é muito desatenta, muito mesmo. Ela brinca que ela tem TDAH, mas se ela fizer o teste, eu tenho certeza que dá positivo. Porque ela esquece muitas coisas, assim, por exemplo, nós temos aqui uma marmita. Ela pega a marmita e fala, eu vou guardar na geladeira. Ela vira as costas, ela esquece e vai embora. E só vai lembrar no outro dia. E ela passa por aquela marmita 5 vezes ao dia e esquece que ela falou que ia guardar aquilo. E assim, ela é super bagunceira. A gente fala, né? Nossa, Paloma, você é muito bagunceira. E a gente sabe que é por conta desse TDAH dela, que ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou se você falar com ela e precisar fazer alguma coisa, ela não consegue. E depois é um caos, porque dentro de campo também. Você está tentando explicar a coisa. Se ela se distrair com qualquer coisa, já foi. Ela já não lembra. Se o treinador está explicando o exercício, ela sempre vem, Rafa, não entendi nada. Pô, vem cá que eu te explico. Você vê mesmo que é um TDAH que tem que cuidar dela o tempo todo. Fala, Paloma, vem aqui. Paloma, o mister falou isso. Paloma, ó, você esqueceu o negócio. Ó, não esquece a chuteira. Direto, ela ia pro jogo ou ia pro treino e esquecia a chuteira em casa. Eu falava, não é possível, menina. A chuteira é o mínimo que você tem que lembrar. Ela, é porque eu esqueço. Eu falava, então bora. Então, o TDAH dela é isso mesmo. É super desatenta, mas sim, grande jogador. Não tem o que falar. Sim, olha, claro que eu sou uma atleta ambiciosa, eu quero estar em clubes maiores, quero estar em clubes melhores que me providenciem uma Champions League também, como a Jéssica Silva, óbvio. Quem não quer ter no currículo uma Champions League? Sim. Mas trabalho muito para isso, ainda tenho tempo de conseguir esses feitos. Então, as expectativas para essa próxima temporada é alcançar um clube maior, um time melhor, mais competitivo também dentro de uma competição, seja aqui ou seja fora de Portugal. Hoje, sou uma atleta livre no mercado e isso é bom para mim enquanto atleta. Claro que tem interesse do Torriense na renovação, isso é óbvio, mas eu também estou aberta a escutar propostas de outros lugares, de outros países. Então, tenho certeza que, com os resultados que eu tive nessa temporada, como eu já disse, individualmente, principalmente, tenho certeza que virão boas oportunidades. Tá? Minha expectativa é bem alta e estou bastante ansiosa. Bem, tu tens 30 anos, correto?
Ainda tens. Lenha para Muitos queimar. anos. Muitos Muitos anos Tem anos mais não. uns 6 aí. Mais uns 6 aninhos. A minha pergunta é: veste a jogar em alto nível por muitos mais anos? Ou ambicionas um dia mais tarde, digamos 3, 4 anos, voltares ao Brasil, voltares ao teu país e acabares lá a tua carreira? Por exemplo, nas Juventus. Não. A minha carreira vai acabar aqui em Portugal. Vai ser o meu país que eu vou viver até os meus últimos dias, a não ser que aconteça alguma coisa aqui, né? Mas gosto muito de Portugal, me identifico com o país e vai ser o meu ponto final na carreira vai acontecer aqui. Só que não tenciono voltar ao Brasil para jogar futebol, mas já joguei, 24, 25 anos da minha vida lá, já tá bom, né? O suficiente. Já nasci lá, já joguei lá, agora tem que viver outras experiências. Mas com 30 aninhos, tenho uma boa capacidade física para isso. A minha capacidade biológica e física me ajuda muito. Com 30 anos, eu tenho uma performance até acima da média. Então, acredito que mais 5, 6 aninhos, cuidando muito de mim, como eu sempre faço, saúde, alimentação, mental, tudo mais. O físico é óbvio, né? Porque eu utilizo do físico para isso. Mas acredito que eu consiga mais uns 6 aninhos, tá bom. Não quero ultrapassar muito mais, porque dentro do futebol depois quero mesmo usar minha voz para melhorar o futebol feminino, não só os meus pezinhos, né? As minhas pernas. Que conselho queres dar a uma jovem atleta que ambiciona chegar ao mesmo patamar que tu? Cara, o conselho hoje é até mais fácil dar conselho para essas atletas que ambicionam ser grandes jogadoras, porque a facilidade que elas têm de acessar altos níveis é muito fácil comparado àquilo que eu vivi, comparado àquilo que outras jogadoras até mais velhas do que eu, que ainda continuam jogando, viveram. Então, hoje aproveitem as oportunidades, aproveitem as janelas e portas que estão escancaradas para vocês serem jogadoras profissionais, né? Aquilo que eu falo, agarrem com unhas e dentes, porque quem me dera na minha época, com a idade que vocês têm, ter a oportunidade que vocês estão tendo aqui de ver esse futebol feminino crescendo, ganhando visibilidade, sendo valorizada financeiramente também. Isso é incrível, então aproveitem, não é para todo mundo. Muito, muito bem. Eu vou-te dar outro mini desafio em que te peço para, de qualquer jogadora que tu viste jogar, criares, ou de todas as jogadoras que viste jogar, criares uma só atleta com uma junção de cada jogadora. A jogadora perfeita. Caraca, meu. Cabeceamento, Não queres remate, É tipo um avatar, né? Eu Exatamente. monto o avatar. Tá. Tem características específicas ou só ele falando aleatório? cabeceamento, remate, Cabeceamento, pé drible. direito, pé esquerdo, técnica, velocidade, inteligência. Vamos lá ver, então. Vou falar velocidade. Velocidade tem que ter a minha. Ainda bem, sou uma das atletas mais rápidas da Liga BPI. Então, velocidade é minha. Um pé esquerdo. Um pé esquerdo potente. Vou colocar o da Nicole Reisler, que ela é esquerdina, muito boa. Pé direito, coloco o da Paloma, que é potente. Controle de bola, Daniuska, hoje. Dribles e genialidade, Kika Nazaré. Certo? Deixa eu ver, cabeceio. Cabeceio. Nossa, cabeceio é difícil, porque hoje em dia é tão difícil você ver uma jogadora boa no cabeceio. Deixa eu pensar na Liga BP, uma jogadora assim que é fatal dentro da área. A gente tinha até uma boa antes no Braga, aquela central grandona, a Nuke, ela era ferrada no cabeceio. Vou colocar ela. Apesar de ela estar jogando fora daqui, vou colocar ela. Pode ser do mundo, pode ser qualquer uma atleta. Sim, Podes não fazer de precisa de ser qualquer. obrigatoriamente da Pode ser Liga qualquer. BPI, sim. Deixa eu ver o que mais. Ó. Então, remate de esquerda e remate de direita, já coloquei Paloma e Nicole Reis. Na velocidade é minha, controle de bola da Daniuska, genialidade e habilidade Kika Nazaré, cabeceia Nuke. Deixa eu ver. Inteligência, vamos colocar inteligência, né? Que isso é importante também. Andréa Faria, hoje para mim uma das jogadoras mais inteligentes jogando na Liga BPI. Desarme. Depois, deixa eu ver, desarme. Lúcia Alves, no desarme.
físico e com postura. Assim, corpo físico com postura. Físico. Deixa eu ver uma jogadora que é assim, física, que eu falo, caraca, o físico dela é brutal. Que difícil, hein, meu? Putz. Nossa, deixa eu pensar na jogadora física. É difícil porque o meu físico também é bom, mas a minha velocidade é melhor que o meu físico, então eu vou ficar com a velocidade da criança. Sim, sim, claro. Claro. Um negócio que eu não me garanto tanto. Físico, cara. Nossa, aí vocês me pegaram. Fizemos um bom desafio. Como que é que chama? Vou colocar, Ana Dias, que tá agora no Portland. Ana Dias tem um físico top. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Já é a jogadora perfeita. Tá, Acho que já está tudo. Acho que Jogadora todas as perfeita. principais características já foram ditas. Tá bom. Ai, que difícil. Nós temos, e vê-se principalmente em Espanha, o Barcelona, o Real Madrid, há muitos jogadores de top, mesmo nos prémios individuais. O Barcelona é o que mais se destaca. Tens alguma atleta que admires muito, que te inspira, que possas partilhar connosco? Sim. Olha, eu gosto muito de uma jogadora brasileira que está no Corinthians e também é da seleção, que é a Tamires, né? Que é a nossa atual lateral esquerda do Brasil. Mas assim, além dela jogar de lateral, ela joga também de atacante. Ela parece um pouco comigo, assim. Ela joga onde o treinador precisar e ela rende muito bem. Então, para mim, é uma grande inspiração e também pela maneira como ela lida com situações delicadas no futebol feminino e como ela também usa a voz dela em prol do futebol feminino. Isso me inspira bastante. Agora, enquanto jogadora, uma que eu gosto mesmo, apesar dela ter comportamentos dentro de campo que não me agradam, ela falha muito nisso, mas enquanto jogadora é incrível, é a do Chelsea, a Lauren James. Que essa menina joga é incrível, só que depois ela falha enquanto pessoa dentro de campo. E isso me deixa irritada, porque ela tem potencial para ser uma estrela do futebol e falha nesse detalhe, que é um detalhe muito importante. Afastar-se um pouco de polémicas para ser ainda mais destacada como uma referência. Fazendo uma antevisão do futuro, após o final da tua carreira, que ainda faltam alguns anos, pelo que já nos disseste, imaginas-te no futebol com outras funções? Olha, todo mundo me pergunta isso. Não quero ser treinadora. Não quero, não gosto, não me identifico. Já fui treinadora, já fui preparadora física, principalmente no Amora, tive essa experiência. Tive experiência no futsal também no Brasil. Só que não gosto mesmo de ser treinadora, não gosto de estar na beirada do campo. As funções que quero assumir para o futebol no meu futuro são funções mais maiores, vai, digamos assim, diretora, coordenadora, ou até mesmo uma gestora muito grande de um projeto voltado para o futebol feminino, uma presidente de um clube. Eu quero coisas desse gênero, quero mesmo algo em que eu seja a responsável por tomar grandes decisões. Sabe, aquela decisão final, a última voz, quero ser essa pessoa. A cara do projeto, por assim dizer. A voz de poder. Sim. Isso, exatamente. Exatamente isso. Na entrevista que deste à Renascença e como valorizas muito a tua voz e é muito importante que o faças porque há muitos casos destes que já falámos há pouco. Tu dizes que os homens querem saber muito sobre a orientação sexual das atletas e que chega mesmo a haver uma sexualização e um estereótipo que criaram sobre vocês. Achas que o pensamento em volta do futebol feminino ainda é um pouco retrógrado? Sim, já melhorou muito. Não vamos também ser hipócritas e falar que não melhorou, que já não houve evolução. Houve. Mas ainda acontece muito, muito. Por quê? As jogadoras hoje em dia expõem pouco a sua vida pessoal nas redes sociais porque sabe que são perguntas e questionamentos que vão vir a todo tempo. Claro, nós temos pessoas que não têm o mínimo de noção e senso, né, de como tratar outra pessoa, independente dela ser famosa ou não e questionam coisas que não faz sentido para mim. E uma delas é você querer saber qual a minha orientação sexual. Não entra na minha cabeça o motivo de você querer saber disso e não querer saber se eu estou bem, se a minha família está bem, se eu estou jogando, se eu estou lesionada, se eu estou com algum problema de saúde, sabe? Não faz sentido.
Então, acho que ainda acontece, ainda tem esse estereótipo muito enraizado do a mulher que joga futebol só gosta de mulher, e isso é uma mentira que precisa ser desmentida de uma forma mesmo grotesca até, sabe? Da forma nua e crua e falar, olha, vocês são burros e não conseguem perceber o mínimo, que é o que a mulher passa dentro do esporte. Por quê? A gente sabe que existe um contexto histórico para aquelas mulheres que antigamente jogavam futebol e que normalmente se relacionavam com outras mulheres. Mas a realidade mudou e hoje nós temos muitas mulheres que escolhem ser jogadoras de futebol e que têm orientação sexual hétero, que é o comum para a sociedade, né? O mais aceitável, etc. Só que está tão enraizado isso que os homens continuam tendo essa ideia e tem essa coisa enraizada na cabeça deles de que toda mulher que joga futebol gosta de mulher. E também tem aquelas situações super constrangedoras que o cara sempre fala, sempre quis estar com duas mulheres também, ou sempre quis estar com uma jogadora de futebol, já assumindo que ela se relaciona com uma outra mulher. Isso acontece muito. Já melhorou, hoje em dia já se fala muito nesse assunto e já não acontece tanto, mas ainda não foi assim totalmente inibido do cenário. Acontece. Eu já recebo ainda, normal. Tu também falas na falta de denúncias por parte das atletas. Porquê é que achas que há tanto receio em fazer estas denúncias? Por não acreditarem nelas? Por medo? Também. Você tocou em dois pontos super, super importantes, que é o medo e o medo que está junto com o fato de não acreditarem. Por quê? Primeiro, para a mulher denunciar, ela precisa se expor. E é difícil a mulher que tem a coragem de se expor após uma situação constrangedora como essa, seja de assédio, seja do que for. Então, ela criar essa coragem é um ato muito grandioso. E depois, quando ela toma coragem, ela fala, quando não acreditam nela, ela se sente descredibilizada. E aí a gente entra de novo no medo, e ela volta a ter medo de tomar a iniciativa e denunciar. Então é um ciclo sem fim, sabe? Uma roda de rato que a gente fala, que a gente anda, anda, anda e não sai do lugar. Eu denuncio, ó, eu tenho medo, crio coragem. Denuncio, não acredita, eu crio medo. Tomo coragem, denuncio, não acredita, crio medo. Então eu fico nessa roda. Acontece muito. Por quê? A gente sabe também, e também não posso a gente fala no Brasil, passar pano, né? Eu não posso passar pano para as mulheres, porque há muitas mulheres que utilizam dessa vitimização e até prejudicam outros homens, né? Prejudicam outros profissionais simplesmente por maldade. Às vezes o profissional é até correto e tudo mais, e a menina, por sacanagem, vai lá e denuncia algo que nunca aconteceu. Então, é difícil falar desse assunto, porque a gente tem os dois lados da moeda. Claro que o lado da mulher é muito complicado, porque se ela passa por isso e é descredibilizada, o trauma que ela fica é muito maior. Só que depois, se a mulher não passou e desestabilizou a vida de um homem, ele também fica com traumas ao final de tudo isso. Então é um assunto super complicado. Mas, por via das dúvidas, eu prefiro sempre que a mulher denuncie. Denuncie, porque se caso for realmente verdade, e na maioria dos casos é verdade, que assim a gente consiga melhorar e até mesmo inibir novos casos futuros para que aqueles assediadores, esses homens ou até mesmo diretores, o que quer que seja, até mesmo mulheres também, mulheres assediadoras. A gente esquece de falar disso. Assédio não é só homem para com a mulher, também há assédio da mulher para a mulher e do homem para o homem. Então, todo mundo que sofre qualquer tipo de assédio, que também tenha coragem de denunciar para que casos como esse sejam cada vez menores, né? E que, claro, não usem da má fé perante o outro, porque isso também vai muito da conduta da pessoa e do caráter dela. É importante tocares neste ponto e agradecemos bastante por seres uma voz ativa contra estas, Circunstâncias. digamos que, não querendo roçar, mas são palhaçadas, são pessoas que que estão a mais no futebol, estão mesmo a mais no futebol, e acho que é importante. São pessoas que, quando elas não têm a capacidade, seja atletas, ela não tem a capacidade de chegar ao seu sucesso por meio do teu talento ou do teu esforço, ela procura recursos para tal. E há pessoas que são egoístas, que são mesmo maníacas ao ponto de eu prejudico o outro, mas chega onde eu quero.
E esse tipo de pessoa não tem oportunidade no futebol e não deve ter espaço. E quando a gente conseguir encontrar essas pessoas com os mínimos sinais que elas derem, que a gente afaste elas da modalidade, porque só assim a gente começa a tirar essa pequena praga, esse pequeno câncer que vai crescendo cada vez mais. Bom, Rafa, para concluir, queria perguntar-te se tens alguma história de balneário que possas contar connosco, assim, algum momento marcante, que tenhas alguma experiência com alguma colega, algum dirigente engraçado. Olha, eu tenho um momento que é mais inspiracional do que de risada. Porque, assim, dentro do balneário é sempre bagunça, né? Bagunça, zoeira, danças, e a gente gosta de dançar, independente de ser bom, se ser ruim, a gente se diverte, é uma gozando com a outra ali. Mas, assim, eu sou uma capitã que eu faço muitas experiências com as minhas amigas, até mesmo antes dos jogos, sejam atividades motivacionais e tudo mais. E num dos jogos nessa temporada, nós precisávamos mesmo ganhar. A gente não tinha ali opção de perder. Se a gente perdesse, complicava muito a nossa vida durante o percurso da competição. E nesse jogo em si, eu fiz uma atividade em que às 3 da manhã eu acordei e não consegui dormir mais, enquanto não escrevi a atividade no meu telemóvel para passar para elas. Então, ali foi meio que um sinal, falou, você tem que fazer isso com elas, que foi uma meditação guiada. Eu gosto muito de fazer meditação e indico para todo mundo, principalmente para os atletas, porque diminui muito a sua taxa de ansiedade depois dentro de jogo, você consegue gerir melhor as suas emoções. Então, fiz com elas uma atividade em que todas nós dávamos a mão e, dentro de um balneário com 25 mulheres, a gente sabe que tem uma que gosta menos da outra, que tem uma que suporta menos a outra, chega no momento da competição que a gente já não se aguenta se ver, a gente realmente não se aguenta se ver, eu falo, não aguento mais te ver, eu quero ir embora. Então, nesse momento, você dar a mão para alguém que você não se relaciona tão bem, é um ato que gera muita intimidade dentro do time e gera conexão. E para a gente vencer esse jogo, eu senti que era preciso ter conexão. Então, fiz uma atividade em que a gente realmente tinha que dar as mãos todas, independente se você gostasse ou não da pessoa. E no final, a gente tinha que dar um grito, que era um grito de alívio, que é quando você grita e só simplesmente grita da maneira que você quiser, seja agudo, seja mais grave, não interessa. E depois, no final, eu recebi tantos elogios, porque a gente venceu o jogo e as meninas falaram, Rafa, a gente realmente precisava disso. A gente precisava de se reconectar todo mundo, independente da gente gostar ou não uma da outra em alguns momentos. E acho que essa, para mim, foi uma das experiências mais incríveis dentro do balneário, porque só fomos nós jogadoras, não teve comissão técnica, não teve direção, não teve nada. Foi mesmo um ato que eu achei que deveria fazer e que fez total sentido naquele momento. Foi incrível. Esse momento, essa ideia que tiveste, foi um ponto de viragem e mudou o rumo dos acontecimentos para o que restou da época? Sim, sim, até porque esse jogo foi antes da segunda volta da competição. E a nossa segunda volta foi muito melhor do que a primeira. A primeira rodada da competição, os primeiros jogos, nem se comparam com o número de pontos e jogos que nós fizemos na segunda volta. Então, acho que foi um ponto muito incrível e que realmente mudou a nossa atitude dentro de campo. Rafa, mesmo para finalizarmos já em tom de curiosidade, nós vimos que utilizas muito as tuas redes sociais, nomeadamente o TikTok, para mostrares o teu dia-a-dia no futebol. Achas que é importante criar esta ligação com quem te segue e com os teus fãs, de maneira a que também os possas inspirar? Sim, demais. Gosto muito de fazer vlogs e as meninas aqui do time me ajudavam bastante, porque elas também não gostam de fazer, mas gostam de aparecer e tal, então isso me ajudava. Só que eu sei que muitas jogadoras não fazem isso porque pode ser que os clubes não permitam que elas gravem algumas instalações e tudo mais. Aqui, ainda bem, o Torrente sempre me deu a máxima liberdade para utilizar as instalações, para fazer os meus vídeos e tudo. Então, sempre que eu podia, eu fazia um vlog, mas isso me conecta muito com os meus fãs, com os meus admiradores, com os meus adeptos até do Torriense. E tenho hoje muitas mensagens que recebo de jogadoras que me conheceram a partir do TikTok, que hoje me reconhecem até na rua e falando, Rafa, adoro seus vídeos, faz mais porque isso conecta e mostra um pouco da realidade. Por quê? Normalmente, essas pessoas que acompanham no TikTok não vivem essa realidade do futebol profissional, então não tem a mínima noção de como é a nossa rotina do dia a dia, as nossas responsabilidades, como que é a rotina do dia de jogo, que acho que para eles é o que mais traz graça é o dia de jogo, como que funciona, quais, né, as rotinas que a gente tem que ter ali certinho, cronograma.
Então, isso me aproxima muito e eu nesse ano, ganhei muitos seguidores e muitos fãs por conta desses vídeos. E esses vídeos sempre viralizam lá no TikTok, é os que mais rodam lá. Às vezes eu faço super à toa. Bem, espero que tenhas gostado. Foi um prazer para nós ter-te como nossa convidada. És a primeira atleta Do que- futebol feminino. tanto do futebol feminino como também do futebol em si, Em geral. que vem do profissional. Foi uma experiência muito boa para nós. Espero que também tenhas gostado. E Agradecer pela tua disponibilidade, simpatia e por teres respondido a todas as nossas questões sem tabus. Não, eu sou uma pessoa que eu não tenho tabus e nem gosto, se for para vir falar, inibida de falar aquilo que eu penso e quero, eu não venho. Eu não gosto de fingir ser alguém que eu não sou. Eu sou a Rafa e sou assim aonde quer que eu vá. Goste ou não gostem de mim. Eu costumo dizer que ou me amam ou me odeiam. Eu não tenho meio termo. Eu sou mesmo assim. Mas agradeço vocês. Estou sempre disponível. Às vezes demora um pouquinho para responder, por conta da rotina e tudo mais, mas sempre respondo. Não deixo de responder ninguém. Acho que até é uma falta de educação e não é da minha índole. Eu não fui criada assim. Mas agradeço vocês. Foi um prazer enorme. As perguntas foram super divertidas. Gostei bastante dos desafios, realmente me desafiaram muito, eu não estava à espera. Foram Me pegaram cheirinhos, aqui, foram me cheirinhos. tramaram vocês. Se eu tivesse pensado, talvez tinha até aqui uma super robozona, like Cristiano Ronaldo, não sei. Mas foi super incrível, adorei. Bem, o caminho que nós tínhamos para te enviar vai estar a caminho. Não querendo só mostrar a nossa equipa, quero também chamar o nosso editor, o nosso câmara, para que ele te possa então também toda a malta reconhecer o trabalho dele. Bem, Isso mesmo, tá por trás das câmeras, mas às vezes é importante estar à frente. E o miminho foi todo pensado por ele e vai personalizado para que depois chegue então à tua casa. Obrigada, obrigado. meninos, foi um Muito prazer. obrigado. Rafa, E muita felicidade, Sucesso. muito sucesso para ti. sucesso na carreira. Para vocês também, espero que o podcast de vocês cresçam muito. Contem comigo para ajudar na divulgação. Estou aqui para isso. Aproveitar esse monte de seguidores, fãs que eu tenho, para também divulgar o trabalho de vocês. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Agradecemos e obrigado por tudo. Recording stopped. Bem, rapazes, coisa linda.